Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez a essa reflexão diária de hoje, dia 2 de setembro, quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. O evangelho que nos é proposto é o capítulo 5 de Lucas, versículos do 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes." Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador." É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: "Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens." Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. O texto de hoje nos apresenta, na visão lucana, o primeiro contato de Simão Pedro, Tiago e João, que são os 3 discípulos que tradicionalmente aparecem em momentos marcantes da vida de Jesus, Transfiguração, Getsêmani e outros mais. O primeiro contato deles com o Mestre, Chama a atenção, Jesus é cercado, rodeado de pessoas. Uma verdadeira aglomeração, que hoje não se poderia ser feita, por causa dos tempos de Covid. Naquela época, graças a Deus, não se tinha esse tipo de doença. E aí Jesus faz o quê? Era muita gente em cima dele. Ele viu ali 2 barcas, sobe uma das barcas, pede para Simão, que é o dono da barca, se afastar um pouquinho, e de lá ensina multidões que estavam na praia. Chama a atenção de que todos queriam ouvir Jesus, porque a sua pregação, a sua palavra era como de alguém que tinha autoridade. Já expliquei para vocês isso na segunda-feira. Autoridade porque ele vivia aquilo que ele pregava. Ele falava diretamente ao coração das pessoas, do povo humilde, do povo pobre. Outro aspecto que podemos destacar do texto: a barca representa a comunidade cristã. Então Jesus ensina da barca. Um aspecto extremamente importante. Ele ensina do meio da comunidade cristã. Avança para águas mais profundas. Isso aqui tem um sentido teológico, O que é avançar para águas mais profundas? Lembro a vocês que o mar, novamente, repito isso, é o lugar onde se encontram as forças contrárias a Deus. O mal, que puxa os peixes para o fundo, onde não há luz. Cristo é visto como a luz que ilumina todo ser humano. Portanto, é o lugar onde não há Deus. Mestre, trabalhamos a noite inteira. Novamente aparece aqui a ausência da luz. Todo trabalho sem Cristo, luz, é inútil. Não produz frutos. Outro aspecto podemos destacar: lançai as redes, e eles lançaram, e veio uma quantidade imensa de peixes. E aí no final Jesus vai dizer: "Doravante farei de vocês pescadores de homens." Jesus se utiliza da profissão deles para explicar qual será o trabalho que eles irão realizar. Os homens são o quê? Os seres humanos são o quê? Os peixes que estão mergulhados no fundo do mar e que precisam ser resgatados.
São pessoas que vivem nas trevas e que precisam ser resgatadas, trazidas para a luz, para a margem, para a superfície. E é este o trabalho daqueles que anunciam a palavra, mostrar a elas a luz. E aí eu volto a falar outra coisa que eu já disse em outras oportunidades. O cristão é como a lua, ele não tem brilho próprio, ele não tem luz própria, ele reflete a luz de Cristo, assim como a lua reflete a luz do sol. E a missão de todo cristão é resgatar essas pessoas que vivem nas trevas, peixes, mar, e trazê-los para a luz, que é o próprio Cristo. É esta a nossa missão. E óbvio que diante do poder de Deus nós nos sentimos pequenos. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Não tenhas medo. A nossa relação com Deus não pode ser uma relação de medo. A nossa relação com Deus deve ser uma relação de amor. E devo entender que eu tenho que conversar com Deus, eu tenho que dialogar com Deus, eu tenho que estabelecer uma relação com Deus, assim como estabeleço relações com todas as pessoas. Com Deus não pode ser diferente. Eu não posso temer a Deus. Eu tenho que temer ofender a Deus, mas eu não posso ter medo de Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a nossa relação com Deus deve ser uma relação pautada no amor. E eu tenho que entender que a partir do momento que eu me torno discípulo dele, a minha missão é a de resgatar pessoas que estão nas trevas, na falta da luz, no fundo do mar. Tirar essas pessoas das garras do mal e trazê-las para Cristo, assim como os discípulos o fizeram. Um grande abraço, fique com Deus, até amanhã.